Mas a palavra de hoje, nós continuamos agora aqui neste tema. Nós estamos falando de rompimentos para avivamento, né? Lembrando que todo avivamento, ele é precedido de rompimentos espirituais. Não tem como você viver um avivamento sem antes não acontecer um rompimento espiritual. E é o que aconteceu com o próprio Jesus, aqui nesse texto que fala da festa das bodas que houve em Caná da Galileia. E aqui nós vemos aqui no versículo 1, diz o seguinte: ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Quem foi convidado para as bodas? Jesus e os seus discípulos. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tenho vinho. Jesus disse-lhe: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegado a minha hora. Então sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto eles vos disser. Então nós vemos aqui essa história, tá certo? Você já conhece, eu creio. Então, faltou vinho na festa, e a mãe de Jesus, Maria, ela falou com Jesus. Então Jesus disse: mãe, que tenho eu contigo, ainda não é chegado a minha hora. Eu acredito que se Jesus falou assim, é porque naquele momento, naquele instante daquela festa, ainda não era o momento de Jesus operar, ainda não era o momento de Jesus principiar os seus milagres, mas a festa estava acontecendo. Eles já tinham tomado vinho. Nós entendemos que a festa neste momento, ela já estava bem adiantada. Os procedimentos ali já estavam bem avançados. É tanto que o vinho já tinha acabado. Mas quando Maria disse: meu filho, acabou o vinho, então ele disse: calma, minha mãe, que aqui a senhora tem comigo, ainda não é chegado a minha hora. Sabe o que isso quer dizer? Pode ser que tenha acabado aí na sua vida, pode ser que esteja faltando alguma coisa, pode ser que alguma coisa tenha sido retirado da sua vida precipitadamente. O vinho acabou antes que a festa acabasse, observe. Então nós entendemos que quando isso acontece, é que algo ele vem ser finalizado, algo vem ser retirado antes do tempo determinado. Foi o que aconteceu na festa. Mas mesmo assim, Jesus: calma, ainda não é a hora. Então pode ser que você esteja passando por este momento, esse vale, faltou, acabou o vinho, a festa ainda não terminou, mas o vinho já acabou, e você pode estar desesperado, você pode estar como a mãe de Jesus: Jesus, acabou o vinho. Você pode estar no propósito dizendo: Jesus, acabou o vinho. Você pode ter vindo hoje para a igreja dizendo: Jesus, acabou o vinho, me socorre, manda a providência. E Jesus disse para Maria: calma, ainda não é chegada a minha hora. Mas eu não quero que você fique triste com isso, porque na mesma festa, antes que acabasse a festa, Jesus principiou os seus milagres. Ele pode não ter realizado até este ponto da festa, ele pode não ter realizado até este minuto, mas pela palavra, a palavra é profética e vem te dizer que antes que acabe esta festa, Jesus vai entrar com a providência. Antes que acabe o mês, Jesus vai entrar com a providência. Antes que termine 2023, Deus vai dar a resposta. A resposta: o ano não acabou, mas para algumas pessoas já não tem mais vinho. Não te preocupa, Jesus mandou vinho antes do fechamento da festa. Jesus chegou com a providência antes do fechamento, do encerramento da festa. Só quem está ligado já foi receber. É quentinha do céu, viu? Tem nada preparado aqui. Então sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ele disse para ela: ainda não é chegada a hora. Mas ela entendeu tanto que ela disse ao servente: fazei tudo que ele vos disser. Ele disse que a hora não é agora, mas fica preparado aí. Ele acabou de dizer que a hora ainda não é agora,
Mas fica de olho aí no que Ele vai mandar fazer. Ele já disse que a hora não é agora, mas fiquem preparados, 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 preparados. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Então, tem as talhas de pedra que serviam para a purificação dos judeus. O texto está dizendo que eram 6 talhas de pedra. O número 6 na numerologia hebraica significa homem. O pastor está falando de numerologia? Não. Estou falando de numerologia, não. Estou falando das coisas de Deus. As coisas de Deus estão ligadas a números. O número 7 é o número da perfeição. O número 4 é o número de fechamento de ciclo. E assim os números vão fazendo referência, vão sendo proféticos para as nossas vidas. E o número 6 representa o homem. O que é que Jesus estava fazendo ali? O texto está dizendo que neste dia, Jesus principiou os seus milagres. E ele não poderia começar os seus milagres não de maneira melhor, se não fosse através da vida do homem, se não fosse através da vida das pessoas. Então Jesus, vendo 6 talhas de pedra que cabia, de quantos almudes? De 2 ou 3 almudes. Para quem não sabe, 2 e 3 almudes é equivalente de 80 a 120 litros, né? Então cabia 100, cada talha de pedra cabia de 80 a 120 litros de água, tá certo? Amém? Então ele mandou encher. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, enchei até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou da água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala, o esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Então Jesus, ele começou ali seus sinais em Caná da Galileia, fazendo sinais, operando milagres para a vida do homem. E ele pediu que enchesse aquelas talhas, 6 talhas de pedra, que significa o homem. O número 6 significa o homem, e ele mandou que enchesse de água. Observe que se as talhas representam o homem, e elas eram para ser enchidas de água até em cima, lembrando que água representa o Espírito Santo. Então nós vemos aí agora aquelas talhas que representam o homem, Jesus mandando encher até em cima. Era necessário que as talhas enchessem até em cima para que acontecesse o milagre. O milagre poderia não ter acontecido se eles não obedecessem. A mãe de Jesus disse: fique atento, observe a tudo que ele mandar fazer. Então nós entendemos que para acontecer milagre, nós temos que observar e obedecer a direção de Deus. Ou seja, para Deus operar na tua vida, para Deus fazer o milagre que tu está necessitando, para Deus mudar uma história, para Deus entrar de providência numa área específica da tua vida, tu tem que estar atento à direção do Espírito Santo. Faz a tua parte para que ele possa fazer a dele. Então, no caso do texto, era necessário que eles enchessem as talhas com água até em cima. Em outras palavras, trazendo para o mundo espiritual, é necessário que, para que aconteça o milagre, que o homem venha se encher de Espírito Santo. É necessário, para que venha acontecer o milagre na tua vida, é necessário que a gente venha transbordar. E nós estamos falando de rompimentos espirituais para avivamento. Então, para que aconteça o rompimento espiritual, é necessário que as águas transbordem. É o que eu estou falando. É o que eu estou falando aqui há 2 meses. É necessário para que haja um rompimento espiritual, para que aconteça esse milagre, para que água fosse transformada em vinho. Então era necessário que a pessoa se enchesse por completo. Mas é por completo. Mas se botar só até o meio, não dá certo.
Mas se botar 75% de água não dá certo. Mas se botar 95% não vai dar certo. Porque Deus te quer por inteiro. Porque Deus quer te encher por inteiro. Não pode deixar brecha para amargura. Não pode deixar brecha para mágoa. Não pode deixar brecha para falta de perdão. Não pode deixar brecha para o pecado. Não pode deixar brecha para outros deuses, para outros tipos de adoração. Ou você é de Deus ou não é. Ou você serve a Deus ou serve o diabo. Ou você é cheio de Deus ou não é cheio de nada. Ou é cheio de Deus ou é cheio do diabo, um dos dois. Por isso que é necessário ser cheio por completo. Não, eu vou me encher, eu vou orar aqui, eu vou me encher só um pouquinho. Hoje eu não vou me encher muito não. Hoje a minha oração vai ser só aquele feijão com arroz. Hoje aqui a minha consagração vai ser só feijão com arroz. Hoje eu vou para o culto, mas eu estou indo aqui só por ir. Hoje eu estou escalado, mas eu vou fazer só o básico. Eu sou obreiro, mas eu estou ali só por Deus e por mais ninguém. É por isso que o milagre ainda não aconteceu. É por isso que as portas não se abriram. É por isso que Deus ainda não bradou. É por isso que a promessa ainda não foi cumprida. Porque Deus não é Deus de parcialidade. Deus é Deus de plenitude. Deus não é Deus de parcialidade, mas Deus é Deus de plenitude. Ou você é de Deus ou não é, ou você serve a Deus ou não serve. Maldito é aquele que faz a obra de Deus desleixadamente. Se é para fazer a obra desleixada, nem faça. Se é para orar de qualquer jeito, nem ore. Se é para evangelizar de qualquer jeito, não faça. Se é para ir para a igreja de qualquer jeito, não vá, porque é maldição. Mas se você é de Deus, se você vai para ser enchido por completo, se você vai fazer a obra com amor, se você vai fazer com toda a dedicação, se você vai se entregar por completo, então vá, é bênção. Se você vai orar até se encher, então vá, vai acontecer milagre. Se você for se consagrar, eita, se você for tirar o dia para buscar a Deus, então vá, porque vai acontecer milagre. Agora inventaram umas vigílias aí que é de 10 da noite à meia-noite, já viu? Vigília. Me chamaram para uma vigília, uma vez acolá. Vamos para a vigília. Eita glória. Aí me preparei todinho, preparei meu casaco, me preparei para passar a noite, na vigília até 5 da manhã. Né? Preparei meu café, minha água, eita glória. Aí quando vai ver, quando chegou lá, não, tem que chegar lá 10 horas. A vigília a gente chega 11 horas, meia-noite, até 5 da manhã é chão. Não, é porque a vigília ela começa às 10 e termina à meia-noite. Meu Deus do céu, vai queimar. Ou é vigília ou não é. Se é vigília, então faça a vigília. Vigília é no mínimo, ou é de meia-noite às 3, no mínimo, a vigília básica, uma vigília, a noite tem 4 vigílias. A vigília mínima é de meia-noite às 3, é pelo menos 3, isso é uma vigíliazinha, chama-se uma vigília, né? Mas a vigília correta é de pelo menos de meia-noite ou 11 até as 5 da manhã, é uma vigília. Passou a noite. Eu fui para a vigília ontem. Meia-noite já estava em casa dormindo. Fui para ver. Não vou para o culto hoje não. Por quê? Não vou para o evangelho. Por quê? Porque ontem fui para a vigília. A vigília terminou meia-noite. Então, ou você faz ou não faz. Então, o que acontece aqui? Por isso que Jesus diz, enchei de água até... Cadê? Enchei de água até em cima. Encher essas talhas, encheram-nos até em cima. Aí depois que as talhas encheram,
Dá um fundo musical aí, um dos dois, aí, ou um ou outro. Ficou um esperando pelo outro, pelo fundo musical. Então o que é que aconteceu? Depois que encheu até em cima, de tirai agora e levai o mestre Sala. Observe, o milagre só aconteceu quando as águas chegaram até em cima. O milagre só aconteceu quando as talhas foram cheias de água, quando o homem foi cheio do Espírito Santo. Então aconteceu o milagre. Então, logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, e não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam serventes se tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Então, o que foi que aconteceu? Um rompimento. Depois disso, desceu, iniciou seus milagres, seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, aconteceu um rompimento espiritual. Por quê? Por que é rompimento espiritual, pastor? Porque está dizendo que Jesus principiou os seus milagres. Se ele principiou, então logo milagres era coisa que ele não fazia até aí. Ele não fazia milagre. As pessoas já sabiam que ele era o Filho de Deus. Ele já tinha chamado discípulos. Ele já tinha passado por Pedro, por Tiago, por João e tinha recrutado. Mas até o momento eles não tinham visto Jesus realizar milagres. Então, todas as vezes que nós passamos de um nível para o outro nível, acontece um rompimento espiritual. Eu vou falar de novo. Para nós passarmos de um nível para o próximo nível, é necessário um rompimento espiritual. Lembrando que para haver rompimento espiritual, é necessário a manifestação de uma unção de rompimento. Rompimento espiritual, ele não acontece de qualquer maneira. Rompimento espiritual não acontece quando você está dormindo. Rompimento espiritual não acontece quando você está zangado, ruminando, murmurando. Rompimento espiritual não acontece quando você diz que não vai mais para a igreja. Rompimento espiritual não acontece quando você diz que está com raiva, você está zangado com a sua igreja, você não está concordando com seus pastores, você não está concordando com o ministério. Então não acontece rompimentos espirituais neste momento, não, porque rompimento espiritual é transbordo. Rompimento espiritual é quando as talhas elas se enchem, se transbordam d'água. Milagre acontece, como nós vemos, o milagre da água para o vinho aconteceu quando as talhas, depois que elas foram cheias de água. Então cheia de água é a presença de Deus. A presença de Deus, ela traz alegria. A presença de Deus, ela traz paz. E quando nós estamos cheios de Deus, então nós estamos transbordando da alegria, nós estamos transbordando da fé, nós estamos transbordando da firme convicção, da certeza. É nesse momento que pode acontecer um rompimento espiritual. Quer saber se está perto de acontecer um rompimento ou não? É quando você está com a fé como nunca teve. É como o seu coração está em chamas. É quando você está com o coração mais fervoroso do que nunca. É quando você olha para os céus e diz: eita, que dia abençoado. É quando você olha para a atmosfera em sua volta e você agradece a Deus porque você sente que este dia foi um presente de Deus. E quando você está com o coração grato, quando você está transbordando da gratidão a Deus, quando você só olha para um lado e outro, olha para a sua vida e você só sabe agradecer, é sinal que está prestes a acontecer o rompimento espiritual. Encher as talhas de água é encher de Deus, e
estar cheio de Deus é estar bem. Estar cheio de Deus é estar bem também com as pessoas. Estar cheio de Deus é também estar em comunhão com Deus e com as pessoas. Então é necessário, Jesus nos ensina através dessa palavra, que quando as talhas foram cheias de água, tem que estar cheio. Aconteceu um rompimento espiritual naquele dia. Em Caná da Galileia aconteceu um avivamento. Quando as talhas encheram de água, então houve um rompimento espiritual, e aquilo que era água se transformou em vinho. Aquilo que era apenas, quimicamente falando, H2O, agora se transformou num vinho. E não foi qualquer vinho, não era de qualquer maneira. O vinho que Deus preparou, o milagre que aconteceu, era o melhor vinho. A Bíblia está dizendo que Jesus disse: leva para o mestre-sala. E quando chegou ao mestre-sala, ele, não sabendo que Jesus tinha feito o milagre, então ele disse: como pode? Ele foi até o dono da festa e disse: geralmente se coloca primeiramente o vinho, o melhor vinho no início e o inferior no final, mas tu deu o melhor vinho, deixou para o final. Sabe o que é isso aí? Sabe, durante todo o processo que você está passando, durante todo o preço que você se propõe a pagar na presença de Deus, você pode estar tomando um vinho hoje, mas o melhor vinho está para chegar. A melhor porção vai acontecer. Você pode... Deus quer fazer um milagre. Deus se propõe a transformar a água em vinho, mas é necessário um transbordo. É necessário que você seja inteiramente dele. Deus não é Deus de parcialidade. Nosso Deus não é um Deus parcial, mas ele é um Deus de plenitude. Ele é um Deus completo, porque quando ele vai entregar a bênção, ele não entrega a bênção parcial. Quando ele vai fazer o milagre, ele não faz o milagre de qualquer jeito. Quando Jesus transformou água em vinho, não foi um vinho inferior, mas o vinho foi superior. O que Deus faz é o melhor. O que Deus entrega é o melhor. O que Deus prepara pode até demorar um pouquinho, mas o que vem da parte dele vem bem melhor. Para acontecer o milagre precisou de um processo. Observe que para acontecer o milagre precisou de um processo. Primeiramente, a mãe de Jesus disse: acabou-se o vinho. Então o que ele respondeu? Ainda não é chegada a minha hora. Então tem todo um processo. Você tem que esperar um pouquinho. Acabou o vinho? Espera um pouquinho, mas espera em Deus. Acabou antes do tempo? Espera um pouquinho. Acabou antes do mês terminar? Espera mais um pouquinho. Está terminando o ano, mas antes de terminar o ano, o vinho já acabou. Espere mais um pouquinho em Deus. Então a espera é o primeiro passo do processo. Quando a mãe de Jesus disse: acabou-se o vinho, então o primeiro passo para o milagre foi a espera. Ainda não é chegado o tempo. Então foi no decorrer da festa, não sei, depois de 30 minutos, talvez depois de mais uma hora, não sei. Então Jesus deu uma ordem e Maria disse: obedecei tudo o que ele vos mandar fazer. Então o segundo passo para o milagre é a obediência. Primeiro passo, espera. Segundo passo, obediência. E agora eles foram para o terceiro passo. Então Jesus ordenou aos serventes da festa que enchesse as talhas de água. Então agora o terceiro passo é a busca. O terceiro passo, agora você vai se encher de Deus. Observe também que as talhas estavam vazias. Antes de enchê-la d'água, elas estavam vazias. Então, as talhas, mais uma vez eu digo, representa o homem. Elas têm que se esvaziar. Nós temos que, primeiramente, para o milagre, nos esvaziar para que sejamos cheios de Deus, cheio da plenitude. Jesus disse: enchei-las d'água. Então eles encheram a
até em cima. Quando terminou o processo, depois que eles esperaram, depois que eles obedeceram a ordem, depois que esvaziaram as talhas e depois que se encheram de água, então Jesus disse: tira um pouco e leva para o mestre Sala. E agora o mestre Sala, ao tomar a água, ele disse: este é o melhor vinho. Aconteceu um rompimento espiritual. Vai acontecer um rompimento na tua vida mediante a tua perseverança, mediante a tua fé, mediante a tua busca, o teu propósito. Tu vai ter que se esvazia da mágoa, se esvazia da preocupação, se esvazia da angústia, se esvazia de tudo aquilo que não é de Deus, se esvazia do pecado e deixa Deus te encher. Deixa-se ser cheio do Espírito Santo. Mas tu não vai ser cheio do Espírito Santo só pela metade. Tu não vai se deixar ser cheio do Espírito Santo só parcialmente, porque tem gente que vem para o culto do avivamento e deixa ser cheio do Espírito Santo, até que dá um pulinho, até que fala uma língua estranha, até que cai, mas quando é depois, quando sai do culto vai para pornografia, quando chega em casa vai mentir, quando chega lá na frente vai falar mal dos pastores. Ei, ou tu é ou tu não é, ou tu é de Deus ou tu é do diabo, ou tu é cheio de Deus ou tu é cheio de Satanás. Tem que se decidir. Só aconteceu o milagre depois que as talhas estavam cheias. Aí tem gente que só quer se encher no culto. No culto quer entrar no reteté. Todo mundo sabe que não tem ninguém para gostar de reteté mais do que eu. Não tem ninguém. Inclusive, se Deus permitir, mas não hoje não, tá tarde. Nós vamos entrar no reteté, tá certo? Mas não adianta entrar no reteté no culto e quando chegar lá na esquina, se sentar nas rodas dos escarnecedores, não vai dar certo. O milagre não vai acontecer, porque as talhas têm que ser cheias até em cima. Aí a pessoa diz: não, mas eu estou indo para o culto, mas eu estou ouvindo a palavra, mas eu entreguei minha vida a Jesus, mas não está cheio por completo. Tem que ser cheio de Deus. Ser cheio de Deus é ser cheio de temor. Ser cheio de Deus é andar na santidade. Ser cheio de Deus é obedecer. Só é possível acontecer milagre quando você está cheio, transbordante da presença de Deus. Então Jesus, para encerrar, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Amém? Então foi assim que aconteceu o rompimento espiritual, certo? Então esse texto é uma palavra que nós vemos onde Jesus, ele nos mostra como é que começou um dos seus rompimentos, aliás, o seu primeiro rompimento espiritual. E é assim que acontece em todos os rompimentos espirituais, tá certo? Tem que haver preço, tem que haver renúncia, tem que haver propósito, tem que haver aliança e tem que deixar transbordar. Amém? Bate palma para Jesus. Vamos encerrar.